Olá, olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Advogue Podcast. Hoje estamos aqui diretamente de São Paulo, Alphaville, com um convidado ilustre, Dr. Lucas Peixoto. Pessoal, um convidado que vai trazer hoje aqui muito conteúdo para vocês da advocacia. Então, hoje é um episódio muito especial. Espero que vocês aproveitem muito. Nós vamos absorver o máximo aqui de conteúdo, Dr. Lucas, que está aqui disponibilizando para estar aqui entregando para a gente. Doutor, obrigado por aceitar esse convite. Aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em poder contribuir com a classe da advocacia. Show, doutor. Seguinte, pra gente começar, antes da gente entrar no assunto técnico, conta pra gente como que começou, de onde surgiu esse propósito seu de ajudar os advogados, de estar aí trazendo conteúdo pra advocacia, como que foi todo esse começo seu? Show, que legal. Cara, eu sou filho de professores. Minha mãe é pedagoga, eu tenho uma irmã pedagoga, meu pai é professor. Então a educação ela estava lá em casa desde muito cedo. E aí, por influência, quando vai decidir, e aí, o que você quer fazer da vida, né? Eu queria ser professor de história. Não sei porque eu gostava de história na época lá do ensino médio, e aí depois abriu a minha cabeça falando que, cara, direito tem mais áreas, mais possibilidades, na verdade, né, para você atuar. Então, por que não ser professor lá para o pessoal do direito? Porque é muito comum o pessoal do direito dar aula, às vezes, em outros cursos, economia, história, ciências sociais. Até então, só queria ser um professor acadêmico. Então, eu tinha essa influência de casa e, ok, vamos lá fazer direito porque quero ser professor. Não era advogado, não era juiz, eu não venho de família jurídica e tudo começou aí. E aí, conforme a gente vai estudando, aquele primeiro dia de sala de aula, o que você quer ser, né, quando você se formar? Todo mundo concurseiro, juiz, promotor, advogado. Eu queria ser o professor. Então, eu acho que é uma baita profissão, pouco valorizada. Só que quando a gente encaixa empreendedorismo, né, que vai ser o depois da história, tudo fica muito bom. Então, ali eu achei a minha missão, meu propósito, conhecendo os cantos do direito, né, o mundo do direito como um todo, as áreas, a política que a gente estuda muito ali no começo, né? Aí eu fui vendo que, cara, é isso daqui mesmo. Eu quero ser professor e quero ser professor de direito. E aí, o resto é história, só que eu queria ser aquele professor tradicional. Queria fazer um mestrado, me envolvi academicamente ali durante toda a graduação, eventos, artigos, etc. Até que um dia, para divulgar os eventos que eu estava ajudando a organizar na faculdade, eu tive que aprender marketing digital. Conheci um tal de Érico Rocha, talvez muitos conhecem, é um mentor querido que eu tenho, que, cara, abriu minha mente, me mostrou um mundo de possibilidades que eu nem sabia que existia, que nada mais é do que um lugar onde eu consigo transmitir muito mais a minha mensagem. E esse lugar é o marketing digital. É um novo canal que estava surgindo cada vez mais. E aí eu não precisava seguir necessariamente aquele caminho tradicional de o efeito palco, o palanque, a sala de aula, a palestra, que são formas tradicionais que a gente vê muito na educação que funcionam e dão muito certo. Ele era limitado. Uma sala de aula com 40 pessoas, 50 pessoas, é diferente de um Instagram onde eu tenho 30 mil pessoas, 40 mil pessoas me vendo ali, vendo o conteúdo e sendo influenciada positivamente por uma mensagem que eu queria cada vez mais levar adiante. Então, resumidamente, começou assim. E aí, ao invés de seguir o caminho tradicional, eu encontrei outros meios de levar essa mensagem. Só que isso foi ainda no meio da faculdade. Show, doutor, bacana. E hoje você está aí trazendo conteúdos para advogados, né, que querem crescer na advocacia, querem de fato alcançar resultados. Isso. E a gente, quando a gente entra nesse tema de marketing digital e advocacia, a gente sabe que, embora todo mundo já saiba que o marketing digital é a realidade da advocacia, ainda tem um tabu muito grande, né, a ser quebrado. Sim. Para a gente falar aqui um pouco para aqueles advogados que estão agora começando ainda na advocacia, como que seria o seu conselho, a sua dica, qual o ensinamento para quem vai dar o start agora? Vai começar nos primeiros passos para já começar de fato criar uma carreira de sucesso. Show de bola, na carreira, né? Cara, eu acho que não é só para o jovem advogado, aquele que está nos 5 primeiros anos, né, da faculdade não, do mercado ali. O que acontece? Tem muito advogado hoje com 10, 15, 20 anos precisando dos mesmos conselhos do que está acabando de sair da faculdade para continuar a performar a sua advocacia. Por quê? O mercado ele muda, pensa comigo. Cada vez que a gente começa ali o mercado profissional da advocacia, a gente tem influenciadores de como a gente vai fazer as coisas. Então, alguém te ensinou a peticionar, alguém te ajudou ali na petição corrigindo os seus erros. Você foi pegando o jeitinho das pessoas que te influenciaram. Seja um professor, seja um chefe, uma chefe que você teve.
aquelas pessoas aprenderam há 10 anos, há 15, há 20 anos com outros profissionais do direito. Então a gente está falando aqui de gerações influenciando as gerações. E essas gerações, uma vez que você aprendeu com alguém que aprendeu há 20 anos com outra pessoa, a inovação, o que era inovação naquela época, não é a inovação de hoje. Sendo assim, o mercado jurídico ele não acompanha a inovação do mundo como um todo, ferramenta, e aí não é só tecnologia e inovação, né? Tudo que eu questiono o status quo para fazer aquela coisa de uma maneira mais eficiente, seja com mais dinheiro envolvido, menos tempo envolvido ali, inovando na execução de determinadas tarefas ou formas de fazer a advocacia, o negócio da advocacia, então quer dizer que eu estou inovando. E aí nascem as convicções, as crenças que limitam essa evolução de adaptabilidade do mercado como ele é. Então, eu chego para um advogado jovem ou para um advogado do interior, às vezes eles têm as mesmas crenças. Pode ser que o jovem ele vá até mais rápido que aquele do interior que está há 10 anos, porque aquele do interior que está há 10 anos, a informação na região dele antes chegava muito mais devagar, antes do digital proliferar de fato, e ele aprendeu com uma pessoa mais antiga ainda, experiente, porém não inovadora, porque ele não é tão adepto assim à inovação. Então é comum eu chegar, por exemplo, numa cidade pequena para atender um escritório de advocacia e a pessoa está fazendo o financeiro dela num caderno. É muito comum isso, muito comum. Eu rodo o Brasil inteiro palestrando, visitando advogados, eu chego lá, não é nem uma planilha, é um caderno. A ficha de atendimento é no papel, o arquivo físico, ele existe, é muito comum e tal, mas o financeiro no papel. Eu me lembro de uma história na faculdade de Direito que um professor contou, quando entraram no escritório dele uma vez, assaltaram o escritório dele, né? Furtaram ali coisas do escritório, e os prazos, não tem muito tempo não, tô falando de 10, 12 anos, os prazos eram todos em quadros brancos ali, com um pincel, e eles escreviam o número do processo, a data, qual que era a peça ou a manifestação daquele processo, e o Mévio, né, o Tício, você que é da área criminal, ele entrou naquele escritório, além de levar um notebook, enfim, equipamentos ali, bens, apagou os prazos daquele escritório. E eles só tinham aquilo ali registrado. Ia ter que entrar em processo, numa época que o processo eletrônico ainda ele não estava 100% igual é hoje. Estava começando a nascer ali toda a atuação do CNJ, né, para digitalizar, para já nascer no digital. Muito processo físico, olhando processo por processo. Tem que ir em cartório para poder ver qual que era o ato. Nessa, prazos foram perdidos, problemas vieram para aquele escritório. E não era falta de ferramenta. Tem ferramenta há 20, há 25 anos de controle de prazos para escritório de advocacia, para a pessoa se organizar. Ah, não, mas aquele escritório aprendeu com o mestre dele, com o mentor dele, com o professor dele há 15, 20 anos, que controle de prazo fazia era assim, num quadro no escritório. É aqui que muita gente só replica padrão, igual a gente replica padrão dos nossos pais, né? A gente tem muito dos nossos pais, a gente replica padrão dos nossos mentores. Até alguém chegar e questionar aquela convicção que você tem de que é daquele jeito que faz as coisas. E aí, qual que é o conselho que eu dou para as pessoas? Questione o modo que você faz as coisas. Mesmo que, por que você faz isso? Não sei, sempre foi assim. Então eu ouço muito isso bastante quando eu questiono qualquer atividade da advocacia da pessoa. Seja uma execução técnica, seja o modo dela fechar contratos, o modo dela, enfim, fazer qualquer coisa na advocacia. Qual que é o conselho? Uma vez que você questiona e procura ambientes para ter um efeito comparação diferente daquele ambiente que você se criou, o ambiente ele tem uma influência muito forte em quem a pessoa é, em quem ela se tornou, as pessoas que de fato influenciaram ela, as pessoas que vivem falando coisas para ela, não, porque a advocacia é saturada, a advocacia é assim, não sei o quê. Aquelas pessoas estão tão fechadas no ambiente que quando a inovação chega, a inovação tem dificuldade de penetrar nesses ambientes por pura crença e convicções que, não, aqui é assim que funciona. E aí nasce o preconceito do digital, o preconceito da inteligência artificial, os preconceitos de pessoas que não entendem por ego, por vaidade, não querem muitas vezes entender. Até a água bater na bunda, né? Um português bem claro, e aquela pessoa sentir a necessidade de ter que fazer aquilo.
A pandemia, por exemplo, ela trouxe à tona o quê? Escritórios que quebraram por falta de caixa, só prospectavam do modo tradicional, indicação, boca a boca, presencial, e aí teve que inovar para o marketing digital, para sobreviver, né? Nem para uma nova fonte, não, para sobreviver. A gente está vivendo momentos difíceis no Brasil, né? Causas naturais, lá no Sul, por exemplo. Vários advogados agora vão ter que se adaptar a partir de agora, infelizmente ou felizmente, né, para a salvação deles, para uma nova forma de fazer advocacia. Para esse momento difícil não chegar, ter que esperar esse momento difícil chegar, as pessoas elas precisam ouvir as pessoas porta-voz de inovação para a advocacia. Porque tem muita gente, eu faço muito esse trabalho, que vai lá no mercado, mastiga a informação e traduz isso para o mundo jurídico para facilitar a vida. O objetivo é facilitar, é crescer. Meu objetivo é ajudar donos de escritório de advocacia cada vez mais. Então, meu conselho é: ouçam as pessoas, observem, questione. Aquilo que você não domina e tem preconceito, pelo menos estude para poder falar com propriedade realmente aquilo. O que pode acontecer é que talvez você se convença no processo de estudo que existem formas diferentes e inovadoras de se fazer advocacia. Show, interessante. Esse tabu, esse preconceito, eu não sei se você vai acreditar nessa mesma linha, mas você acha que se dá ao fato de que a advocacia sempre teve essa formalidade, essa tradição, né? O advogado, ele é uma vocação, vamos dizer, né? Ele trata a advocacia como uma profissão, não como um negócio. E devido a isso, entra aquele, mas como que eu vou delegar a minha petição? Ou eu vou pegar esse sistema de controle de prazos? Eu tenho que ser raiz. Eu tenho que ser aquele advogado que realmente se segue a tradição da profissão. E isso muda muito, né? O fato de você trazer essa inovação traz ali mais um estilo de empresário do que de próprio advogado. Você acha que o fato dele ter que fazer isso, sair um pouco da capa de advogado para vestir a roupa de empresário, faz com que ele tenha esse certo receio, esse certo medo de mudar, de realmente mudar as práticas e mudar, fazer diferente? Com toda certeza. Até porque na faculdade a gente não foi preparado para ser empresário, para ser empreendedor. A gente foi preparado para ser advogado, juiz, enfim. Nem sei se preparado para ser advogado. A gente aprendeu direito. Na prática foi isso. Depois que entra no mercado, o mercado dá boas-vindas, né? Seja bem-vindo, tem uma grande trajetória, só está começando. Você acha que 5 anos foram pouco ou muito? Na verdade, só está começando. O que acontece aqui? Por uma questão lógica de crescimento, e aí vem o que é advogar, né? Advogar é a pessoa que peticiona, que tem ali o domínio do direito e atua. Então, vamos concordar que se eu trato a advocacia como negócio, não na mercantilização que às vezes as pessoas falam, como negócio, como um ambiente, como um lugar onde as pessoas empreendem, né? Então as pessoas estão ali para resolver problemas, muitas vezes, das pessoas finais ali. A gente está falando de um lugar que no crescimento vai precisar de ajuda para poder crescer. A gente tem tempo limitado, todo mundo. Então, quantas petições um advogado sozinho consegue fazer? Se for de um tipo de caso só, talvez mais. Se for generalista na advocacia, talvez menos, porque eu estou matando sempre um leão por dia, eu perco velocidade na hora que eu estou executando. E aí chega um momento de estafa mental. A advocacia, ela é meio para a vida que a gente quer levar. Tempo livre, lucro previsível, reconhecimento profissional. Eu não quero que meu casamento acabe porque o meu negócio está com a corda no pescoço porque eu deixei ele ficar assim. Na verdade, eu quero que meu casamento prospere, eu tenha tempo para os meus filhos, eu possa viajar, eu possa comprar os bens materiais, eu possa ter a vida que eu sempre sonhei. Só que sendo só advogado, e aí a gente não precisa ficar na advocacia, a gente pode ir para qualquer mercado, normalmente isso não acontece. Então, a gente está falando de uma pessoa que sozinha, na força bruta, ela tem um teto, ela tem um limite, e aqui é um ser humano. Saúde, doença, tudo atinge esse ser humano. Ele tem uma capa ali que é fina, ele é frágil por trás. Então tem um teto do que ele consegue fazer sozinho. E aí se ele precisa de pessoas, a gente está falando de gestão envolvida. Se envolveu mais uma pessoa, ferramenta, processos, a gente está falando de uma organização que tem uma liderança, pode ser uma liderança de pessoas, de projeto, líder técnico, onde esse advogado vai ter que aprender a fazer isso acontecer sem necessariamente ele ser um gargalo. Tá aí
o desafio. É para isso que a gente está aqui, para poder conversar sobre isso. Então, nesse processo, ele vai ter que passar adiante. E aí muita gente fala, mas eu não confio para passar adiante. O verbo não é confiar, o verbo é conferir. Aprendi essa com um mentor que eu tenho, que é o Marcelo Germano, que ele fala, cara, não é confiar, você vai conferir. Quando a gente fala de delegação de um negócio, esse negócio está crescendo, a gente vai ter um dono que ele tem as habilidades de visão de um negócio, ele é o cabeça, o visão, ele vê o futuro daquilo ali. Nossa, esse mercado é muito bom, aqui se cobram bons honorários, essa causa é muito boa. Ele tem visão de crescimento. Essa visão de crescimento ela vai se aprimorando conforme ele vai tendo experiência, como qualquer outro empreendedor. A gente tem ali o tipo de dono que ele é o mais técnico, e aí tem um dono que ele é o mais gestor. No livro O Mito do Empreendedor é abordado essas 3 categorias de tipos de dono de negócio. Só que o advogado sozinho, por exemplo, que está lá sozinho, ele vai ter que exercer um pouquinho de cada uma dessas 3 habilidades, quando ele não tem um sócio. Por isso que quando eu vou fazer uma sociedade, a sociedade ela tem que ser complementar e não outra pessoa igual a mim. Ah, eu arrumei um técnico igual a mim. Cara, não era isso que você precisava. Você precisava de um gestor para fazer o papel que talvez você não está fazendo, que é de gestão. Aí tem um gestor, um técnico, vamos supor que essa sociedade tem 3 pessoas. E sociedade de verdade, não aquelas associações onde as distribuições são tudo desproporcional, né? Cheio de associado que fala que é sócio, mas não é isso não. Sócio mesmo. Cada um tem 33% daquela sociedade. Atuam no direito criminal que você fala, igual é a tua área, ou no previdenciário. Tem ali o visão, tem ali o gestão e tem ali o técnico. Isso é o ideal. Cada um tem uma competência. Os 3 têm indiretamente um pouquinho da competência um do outro. Quando eu faço um exemplo aqui onde eu tô sozinho, não tenho sócio, sou lobo solitário aqui, então eu vou ter que pegar um pouquinho das 3 coisas. E aí a gente fala que a delegação, o mais simples para acontecer dessas 3 habilidades, primeiro é na parte técnica. E aí muito se fala, né? Técnico a gente ensina, técnico a gente contrata. O que mais tem é advogado para substituir. Mais uma vez, vaidade e ego. Ah, não, mas ninguém vai fazer igual a mim. Vai fazer até melhor. Porque você tem que cuidar da visão, da gestão e do técnico. Imagina se você contratar alguém para ser só técnico. Quanto mais ela repete, se aquele escritório é mais especialista, por exemplo, melhor ela fica. Até que ela te ultrapassa. Quantos mentorados passam os mentores na jornada? Muito comum isso. E aqui eu estou falando da jornada da advocacia. Então, quando eu penso nisso, a pessoa, mas eu quero ser o técnico. Então, você vai ter que arrumar outras pessoas competentes em habilidades de visão estratégica de negócio, olhar para os dados, para o negócio, outras habilidades de gestão, para você continuar sendo técnico. Só que, normalmente, eu não acho essas outras pessoas. Porque quando a gente está falando de crescimento da advocacia e você é um advogado técnico, cara, o sonho íntimo, vocacional, quero ser um advogado assim, assim, assado, crescer na carreira, ele vem de você. É difícil você delegar esse papel para outra pessoa. Por isso que normalmente o escritório começou a crescer, precisei contratar, a contratação é para a parte técnica. Ou para as burocracias ao redor da parte técnica que não valem o seu tempo. Aí vem a primeira secretária ou o primeiro estagiário, aí tem aquela secretária que às vezes ela está acumulando a função de financeiro, mas não é a habilidade dela que ela deveria estar fazendo, então é mais atendimento, é mais documentação ali que precisa pegar com o cliente, controle de prazos, né, que a gente estava falando. E aí começam a surgir as necessidades de delegação de coisas mais complexas. Vamos supor que esse escritório que começou com um estagiário, com uma secretária, ele pega tudo que é mais simplesinho, digitalização, ir lá no fórum, coisa que não vale o tempo dele, e passa para a secretária ou para o estagiário. Às vezes não contratou um advogado mesmo. Por quê? Porque ele está segurando, mordendo o osso da parte técnica mais complexa. Não, ninguém faz isso. Não, não posso delegar a audiência. Não, eu não posso. Não. Crença. Mais uma vez, crença. E a crença, ela surge de uma convicção. A pessoa acredita que ela é a melhor naquilo ali. E aí, por que ela acredita que ela é a melhor naquilo ali? É o nome dela que está envolvido. Aí vem o ego também e a vaidade envolvida naquilo ali. E se fizer errado? É meu nome. E como é que a gente resolve isso, né? Vai lá, fala. Como é que a gente resolve isso? Não, agora vamos ter que achar a solução. E outra coisa,
A regra hoje, qual que é a regra hoje? O advogado sai da faculdade, ele já junta ali com o colega de faculdade dele, eles abrem ali uma sala ou começam um negócio juntos. Essa sociedade tem prazo de validade, sempre. Essa aí acaba. E o que é o tabu que ainda existe? Por mais que hoje aí todo mundo já sabe que não é o caminho certo. As pessoas acreditam que assim, a advocacia ela vai me demorar muito a dar resultado, então eu preciso começar a fazer de tudo um pouco. Eu preciso pegar um Sim. caso criminal do meu vizinho, eu preciso pegar uma previdenciária da minha tia, eu preciso pegar uma de família do meu irmão, e ela começa a acumular uma série de demandas sem nenhum tipo de receita, porque aquilo não vai dar nenhum Sim. resultado, e chega um ponto que aquilo vira uma bola de neve, ela não consegue sair daquilo. Qual que seria a solução para isso hoje? E outra coisa, você falando aí dessa parte do advogado que ele quer centralizar tudo nele, justamente pelo nome, pelo ego. Seria talvez a solução hoje, claro que hoje não existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade de ter um empresário que não é advogado, como um sócio no escritório de advocacia, uma pessoa que é de outra área. É realmente um empresário, para deixar o advogado justamente com a parte técnica e o empresário. Você acredita que pode acontecer isso? Seria uma solução ideal? Vamos por partes aqui então. Primeira coisa, só concluindo a parte da delegação. A parte da delegação, então, eu tenho camadas de autonomia de delegação. Exemplo, consegui então agora quebrar a crença e contratei o primeiro advogado. Mas ainda assim eu fico segurando. Porque ninguém é melhor do que eu. E aí eu vou chegar nas suas duas perguntas agora. Vamos lá, se o verbo não é confiar e conferir, eu preciso dar uma camada de autonomia para ele atuar. Fui lá e às vezes não tem tempo para treinar, não tem tempo para nada, porque o advogado está com a corda no pescoço em relação ao tempo, porque ele centralizou tudo nele e ele está preso no operacional. Como é que eu resolvo? Vamos lá, vamos supor que o advogado ele chama João. João, você vai fazer o quê? Você vai fazer essa peça aqui para mim. Eu vou deixar o João já protocolar aquela peça? Não. O João vai fazer aquela peça, tem um modelo ali, tem uma forma de pesquisar, e aí o João pergunta, tá, mas como é que eu faço tal coisa? O que o advogado deveria fazer aqui agora? Se vira, igual foi feito muitas vezes com a gente, lá no estágio, lá no passado? Não, porque agora o escritório é dele. Fazer isso é pedir para a pessoa demorar mais para fazer errado, porque se vira, ao invés de ter treinamento, método, modelo, dar os elementos mínimos que a pessoa precisa para ela performar, porque agora quem está ganhando dinheiro aqui é o escritório seu, e não o escritório que você trabalhava que mandaram você se virar. Então, nesse caso, fui lá, João, tá aqui, essa é a petição, esse é o modelo, tá aqui, banco de jurisprudência, mas não protocola, tá, João? Traz para eu poder o quê? Corrigir. O João foi lá, fez a petição, vamos supor que era uma petição inicial, divórcio. João, tem esse erro, o que eu tenho que fazer aqui agora? Dá para o João ir lá e corrigir os erros que eu apontei ou pegar e resolver? Muitos erram pegando e resolvendo, boicotando o aprendizado do João aqui, que é o nosso caso concreto, de melhorar aquilo que ele errou. O erro ele tem que servir para aprendizado. Não, daqui, deixa que eu faço. Ou muita gente corrige, né? O corrigir da pessoa é ela mesmo terminar de preencher as lacunas ou revisar e corrigir ela mesma. O corrigir não, errou aqui, faltou esse argumento, tá aqui tal fundamentação que é melhor, volta para o João tentar novamente consertar aqueles erros com base no direcionamento que eu acabei de dar para ele. Aí o João vai e tem outro novo contrato fechado de divórcio para o escritório e recebe a segunda chance de fazer. Aí o João já não erra mais a mesma coisa. Erra outra ali. Só que quanto mais o João pratica a petição inicial de divórcio, ele vai vendo que, cara, entendi o padrão aqui, a lógica. Entendi. É igual uma resposta à acusação. É igual alegações finais no criminal. Mesma coisa. Se eu tô sempre pegando alegações finais do crime de roubo, 157, cara, uma hora esse advogado que você contratou, ele entendeu qual que é a lógica daquela petição. O que tem que ter dos fatos, da fundamentação, do pedido, qual que é a lógica, como é que usa bem os argumentos, como é que eu formato aquela petição para ficar mais fluido para o assessor do juiz ler aquilo ali, né? Não é o juiz que lê, né? Então isso é prática e repetição, ele vai ficando bom. Vamos supor, então, que depois de 10, 15, 20 vezes que o João faz aquilo ali, ele agora não erra mais. Repetição leva à excelência. E quanto mais eu repito uma coisa que é semelhante, velocidade eu ganho pela repetição. Vou ficando bom em fazer aquilo ali e fazendo mais rápido. Aqui que está o problema do generalista, que a gente já vai chegar nessa resposta. Porque o generalista está sempre matando um leão por dia, é difícil delegar. Toda vez que eu delego, a pessoa continua errando porque ela não tem repetição para poder aprender. Ela não tem musculatura. Eu ando de bicicleta, tentando aprender a andar de bicicleta,
caio, levanto até que aprendi. Mas eu tenho que treinar aquilo ali. Se um dia eu tento andar de bicicleta, no outro eu tento andar de patins, no outro eu tento andar de skate, eu nunca vou ser o melhor em nenhuma daquelas categorias. Eu vou ser medíocre em todas elas. Vai demorar muito mais tempo, eu posso até aprender, mas vai demorar muito mais tempo para eu ser o melhor nas 3 categorias. Aqui é a mesma coisa. O João, então, conseguiu. Ele não erra mais. Mas o doutor aqui quer ter certeza que não é uma sorte do João. João, faz de novo. Outro processo. Não errou de novo. Não errou de novo. Aqui eu passo para o João uma nova camada de autonomia na delegação, que é o quê? O protocolo. João, pode ir lá protocolar. Porque eu não quero que o João protocole uma coisa errada que vai sair no meu nome, na assinatura digital da minha OAB. Aí então eu entendi que existem camadas de delegação dentro do escritório de advocacia, que eu vou por treinamento, repetição, ficou bom, dominou a atividade, próxima fase. E quando o escritório está crescendo, deixou de ser só a minha força bruta e eu estou usando equipe ali no todo, estou especialista, é interessante, até pelo volume de processos que vão entrando, contratos que vão fechando, a gente fazer o quê? A gente tem um seguro de responsabilidade civil. Porque mesmo treinando, mesmo tendo processos bem definidos, né, de como executar as atividades, mesmo tendo manual de procedimento, mesmo tendo correção, erros acontecem. Ninguém que é grande não tem ali 1%, 2%, 10% de insatisfação de cliente. Todo mundo que é grande, vamos pegar aqui os maiores escritórios de advocacia do Brasil, vai lá no Reclame Aqui. Vai lá na rede social desse advogado, se não tem um tanto de gente reclamando, hateando, né? É o maior escritório de advocacia do país e ainda tem? Então não dá pra ser grande, não dá pra ser janela exposta sem uma vidracinha que quebra de vez em quando. Então é parte da jornada. Só que para isso, seguro de responsabilidade civil. Nessas horas, seu cliente não tem que pagar preço por erro de escala. Eu tenho uma frase na gestão que é tudo quebra na escala. Uma hora tem um problema aqui, porque você vai perdendo o campo de visão. Só vai subindo na organização e time, operação, tático operacional. Normal. A escolha é, quero ser pequeno ou quero enfrentar esse desafio de crescimento? Porque é um desafio. Empreender no Brasil, na advocacia, é solitário. A gente precisa, às vezes, de colegas, de ambientes que a gente possa discutir um conteúdo assim, justamente para poder influenciar positivamente as pessoas. E a gente vai para as perguntas de como que eu cresço um escritório de advocacia sendo generalista. Depende do que é crescer para a pessoa. Mas para passar de 1 milhão e continuar no 1 milhão, raramente isso vai dar certo. Aí a gente olha para os números da advocacia brasileira. Eu tenho muito dados de escritório de advocacia para poder falar isso daqui com firmeza. Como assim? Esses dias eu atendi uma moça que ela falou que queria ser igual ao pai. Ela era da área de família, só que o pai dela era um advogado generalista há 40 anos. Eu perguntei quantas vezes seu pai passou da barreira do 1 milhão. Ela, ele já faturou 1 milhão. Mas quantas vezes? Porque lá ele tem previdenciário, trabalhista, tem um associado para resolver cada coisa e tal. Não tem escala em ser generalista. E ser generalista é diferente de ser full service. O Nelson Williams é full service. Ele tem verticalização, profissionais competentes para cada área. Não é assim, o Zé da esquina que acabou de se formar, eu sou full service. Ele sozinho faz tudo, não tem verticalização nenhuma, aprofundagem nenhuma de nenhuma área. Isso é ser generalista, são coisas diferentes. Então, porque ele se compara, eu atendo de tudo, o meu escritório é full service. Não, é um nome bonito para generalista que muita gente usa. Então, o que eu faço? Quer dizer, então, que eu não passo de 1 milhão? Porque os casos que a gente tem, principalmente os que usam digital, que passam de 1 milhão, 2, 5, quando você vai olhar, é especialista de área ou de nicho. Importante a gente ter a diferença das duas coisas. Área do direito, nicho é características de determinado público. Médico, agronegócio, autista, nicho. Tem gente que confunde uma coisa com a outra. Então, ele é segmentado. Quando você vai ver como que ele escala, ele tem, então, dentro daquela gama de serviços que ele oferece, soluções jurídicas, seja administrativo, contencioso ou preventivo, serviços que pagam ele no curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ele vai fazer uma campanha para poder escalar o escritório. Às vezes ele não vai focar em serviços que vão levar
4 anos para ele receber no judiciário. 5 anos. O inventário contencioso que a família está brigando, que anos para se resolver. Esse é o desafio de muita gente no começo. Fecha de tudo, o dinheiro não entra. Plantou. Médio e longo prazo. Eu acredito que em até 3 meses, curto prazo, recebi. 3 meses a 1 ano e meio, médio prazo, estou recebendo já. Mesmo que parcelado, comecei a receber. Ou teve uma entrada de curto prazo, mais parcelamento daquele processo. Ok. Longo prazo. Uma coisa é receber no ato para fazer o longo prazo. Outra coisa é manter um processo dando trabalho constantemente, fase por fase, recurso por recurso. O negócio só vai subindo. Porque é mais complexo, pode até pagar mais. Mas quando? Você está iniciando a sua advocacia daqui a 5 anos, quando você deixa de ser jovem advogado, que o dinheiro vem, vai pagar comida como daqui até lá? Vai pagar a escola da filha como? Vai viajar como? Como é que contrata para o escritório continuar crescendo e recebendo novos clientes? Aquele escritório que é generalista, então, ele tem um teto de crescimento. A diferença do escritório que ele trava o crescimento por desafios na gestão, o especialista ele vai travar também o crescimento. Por quê? São habilidades que ele não domina. É a primeira vez que ele está passando por aquilo ali. Ter 5 pessoas no time, 10 pessoas no time, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar, aquilo que ele não aprendeu na faculdade, aprender com alguém. Liderar, fazer reunião, delegar, revisar, treinar. A faculdade não vai ensinar isso. Ok, mas o mercado vai ensinar de alguma forma. Mentoria, curso, treinamento, evento, ponto. Esse especialista, às vezes, ele trava no 500 mil, no 1 milhão. E vamos concordar que 500 mil na cidade do interior, com tudo mais barato em relação a São Paulo, por exemplo, o dinheiro parece que vale mais. É igual dólar para real, né? Parece que vale mais. A vida da pessoa que fatura 500 mil na capital é bem diferente da que fatura 500 mil numa cidade de 20 mil habitantes. 500 mil aqui em São Paulo, meu Jesus. Colégio do menino, 10 vezes mais caro. A comida, aqui em Alphaville, então, Jesus amado, a comida é 100 e pouco quilo no self-service. Você vai no interior, R$30 o quilo, R$40 o quilo. Então, tudo muda nesse contexto, mas ok. Qual que é a diferença do que trava com um especialista em 500 mil, em 1 milhão, independente se está no interior ou na capital, e o generalista, normalmente, ele trava quando? E o travar aqui quer dizer que precisou contratar, não tem dinheiro entrando porque está plantando muita coisa generalista de longo prazo, matando um leão por dia, com medo de delegar, porque agora eu delego sempre uma coisinha diferente. Então a pessoa nunca aprende para quem eu estou delegando, ela nunca aprende a fazer aquilo direito, porque é sempre uma coisa nova. Ele trava às vezes nos 100 mil, nos 200, no 300. Pode ser que aquele advogado que você conhece que tem 1 milhão faturado sendo generalista, tendo outros sócios associados no escritório dele, quando você vai olhar quanto tempo de casa ele tem? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Daí nasce a convicção de é preciso 10 anos, pelo menos, na advocacia para ter algum sucesso. É uma crença isso. Por muito tempo ela foi verdadeira. Hoje em dia, não mais. Eu tenho alunos mentorados que, com 1 ano de advocacia, plantou 1 milhão de honorários. No previdenciário, por exemplo, que 80%, 70% vai dar certo. Estou falando de direito ali, juntei a documentação, está tudo ok. Às vezes o perito não aceitou. Não sei. Ok, tem uns que não vão dar certo. Se ele planta 1,5 milhão em contratos de BBC Loas, por exemplo, que é um benefício do Prev, em 12 meses, em média, ele vai estar recebendo esse dinheiro no ano seguinte. Eu tenho mentorado que faz isso no primeiro ano de advocacia. Por quê? Porque bebeu da fonte certa. Nasceu nessa geração, tal. Por isso que eu falei que às vezes para a pessoa que está com 10, 15 anos presa, longe da inovação, é mais difícil para ela do que para o jovem advogado que está começando agora. Vou te falar que o jovem advogado de hoje, ele tem mais velocidade, cabeça aberta à inovação, ele precisa de pouco direcionamento para ele acertar. Ele nasceu já nesse mundo digital. Pensa, a gente está em 24. Tem gente que nasceu em 2000 que já está com 2 anos de advocacia já. Ele nasceu, a internet já existia, computador já existia. É tudo diferente de quem está há 10, 15 anos na advocacia, que passou por uma fase de aprendizado totalmente diferente de ter que se adaptar. Alguns foram para o digital por causa da pandemia, obrigação, sobrevivência. Muitos não foram, tinha caixa, esperou mais um pouco e continua lá, no jeito tradicional. Aí esse que travou em 200 mil, tem lá 3, 4 funcionários, generalista, pega de tudo um pouco, está com problema de caixa, por quê?
Porque plantou longo prazo, longo prazo. Se eu tenho, então, demanda que paga no curto, no médio e no longo prazo, pensando na escala e na robustez, pilares fortes para eu conseguir crescer, eu preciso no início de carreira, ou para sair do buraco onde eu estou, fechar serviços de curto, médio prazo. Juntei caixa, agora eu tenho caixa suficiente para ter mais tempo, contratar pessoas para o meu lugar, delegar, e aí então poder brincar do jogo de adultos, que é processos que duram 5 anos, por exemplo, ou grandes demandas, pode ser preventivas, que exigem um time operacional de entrega muito maior, que hoje às vezes a pessoa não pode contratar porque não tem caixa. E ela nunca consegue ir atrás daquele cliente porque ela não consegue entregar para aquele cliente. E aí muitos vivem enxugando gelo, um ano após o outro, esperando um RPV, um precatório, uma execução, um cumprimento, aquele alvará de fim de ano. Na volatilidade, na sazonalidade do financeiro. Cresce, desce, cresce, desce, cresce, desce. O meu trabalho é trazer lucro previsível. Tudo tem dados envolvidos. Se eu pegar um divórcio do tribunal tal, aí entra o trabalho de jurimetria, né? De 100 ações de divórcio naquele tribunal, quanto que aquele advogado cobra? Vamos supor que seja 4 mil no divórcio. Tem uma média de tempo que aqueles divórcios levam. Que basta eu pegar os 100 casos, somar o tempo que eles levaram e dividir por 100. Eu vou ter a média de tempo daquele tribunal. Ou daquela vara, daquele cartório, daquele juiz específico. Sendo assim, eu entendi que... E aí divórcio normalmente o advogado não perde, né? Quem perde é a parte, mas o advogado ele recebe para poder fazer o divórcio. Diferente de êxito trabalhista e previdenciário. Mas aqui no caso do divórcio, é 100% ele ganha R$ 4.000. Independente se o cliente perdeu, divorciou, tal, ele vai ganhar os R$ 4.000 dele daquele divórcio. E aí você pode fazer analogia para o seu tempo aqui. Nesse caso aqui, os 100 contratos, ele entendeu, fez a média, pegou os últimos 100 contratos que ele teve ali durante a jornada dele, entendeu então que se leva X tempo para eu receber, normalmente eu recebo na entrada mais as parcelas, dentro do mesmo ano que às vezes eu fecho aquele contrato. Às vezes passa para o ano seguinte o recebimento, mas tem 12 meses, por exemplo, a duração aqui desse divórcio. E eu recebo nesse tempo, em X tempo, X honorários, que é a média do que eu cobro. Quantos contratos eu preciso fechar para poder tampar aqueles vales, aqueles buracos de financeiro na previsibilidade que eu tenho de crescimento? Vai falar que não dá para saber como é que cresce na advocacia. Só que a maioria dos advogados não tem noção se a cada 10, por exemplo, que deve estar ouvindo esse podcast, talvez 1, 2, tenha pegado tudo que tem ativo, se é no êxito, se não é, e calculado a projeção financeira desses honorários, com base em taxa de acerto, porque a resposta que ele me dá é: depende. Não depende, não. Dados é ciência exata, eu estou trabalhando com probabilidade e a média ela se ajeita. Que às vezes um divórcio que ele está acostumado com 4 mil, o recebimento dele, em um ele conseguiu 10. Em outro ele conseguiu 8. A média ela se compensa. Eu consigo projetar futuro e ele é bem assertivo aquele futuro. Tendo noção de quanto que eu ganho, em quanto tempo eu ganho e quantos contratos eu preciso fechar. Eu fiz uma auditoria recente não, tem uns 2 anos, no escritório previdenciário, 20 anos de advocacia aquele escritório. Tinha ali 12 funcionários, atuava ali com muito plantio de longo prazo. Aposentadoria principal. Aposentadoria. Quanto tempo para receber, Lucas? Aí depende da época que saiu ali o precatório, a data do ano, né? Tem toda uma influência média de 4 anos para receber. No êxito, recebia bem. Tinha 4 milhões plantados. Fiz lá toda a auditoria naquele escritório de advocacia. Levantei tudo. E eu peguei todos os processos e comecei a montar uma planilha na unha, na hora, fazendo a projeção financeira. Com base em passado. Peguei tudo que já tinha se encerrado nos últimos 2 anos, que não teve ajuste de precificação dos honorários, fiz a conta. Tem 4, 5 serviços principais nesse escritório. Tem o planejamento previdenciário, tem a aposentadoria tal, tal. Entendi os números, entendi as médias. Por amostragem, então, peguei os últimos que se encerraram, que eles receberam, entendi a média de duração, a média de cobrança de honorários e a complexidade de execução de cada uma daquelas demandas. Peguei as ativas e fiz a projeção para ver onde que ia dar. Identifiquei. Primeiro, 4 milhões plantados.
Daquilo ali, desconta 20% de taxa de não acerto no previdenciário, aposentadorias ou benefícios que não dão certo. Fiz então. O BPC Loas, em média 12 meses no judicial, cai na época tal. A aposentadoria, a especial, 4 anos para receber em média, cai na época tal. E aí eu comecei a distribuir nos quartos, né, nos trimestres de cada ano. E aí era primeiro semestre de 2022. Descobri um rombo financeiro, e eles eram bem de situação, 20 anos de advocacia. Um rombo financeiro muito causado por causa da pandemia, porque desacelerou o plantio, que eles não tinham noção, porque eles estavam depois fechando contrato e tal. Tinha dinheiro do passado, de 18, de 17, que caiu ali durante a pandemia, que fez com que eles estivessem tranquilos, aguentassem toda aquela fase difícil. E aí eu vi que tinha um rombo onde o custo de despesa do escritório só subia, sede própria, 12 funcionários, folha de pagamento 50 mil todo mês, luz, água, internet. Então, assim, multiplica ali 600 mil, 700 mil reais mais ou menos naquele semestre só de custo de despesa com sistema, com pessoas, com tudo. Quanto que entrava naquele semestre? 200 mil mais ou menos. Tinha um déficit de mais ou menos 400 mil reais. Aí vai vender carro, vai mandar a gente embora, vai pedir empréstimo para poder passar por aqueles 6 meses difíceis. Tinha 4 milhões plantados, mas no longo prazo. E aí, quando eu estou fazendo um comercial e marketing do escritório de advocacia, eu tenho que diversificar receita de plantio e colheita. Plantio de curto, médio prazo para estar sempre com caixa previsto seguro, reserva de emergência, etc., para saber quando eu tenho estrutura, de fato, para poder focar no longo prazo. Quase quebrou aquele escritório, porque eles só iam descobrir aquilo ali quando acontecesse. Quando chegasse um mês, esse mês não entrou não. Ué, cadê? Aí vai lá atrás da operação buscar os dados, porque normalmente o dono ele não tem. Quantos escritórios que eu entrei que estavam milhões plantados, a pessoa não sabia nem quanto que ela tinha faturado ano passado, tudo bagunçado, tudo... E aqui eu tô falando de escritório especialista de área. Então, é assim que eu deixo de ser generalista e penso em especialidade, como no início da carreira, clínico geral, é igual médico clínico geral, né? Depois ele vai entendendo que tem que ser especialista. Eu entendi, então, a diversificação de plantio. Mas, Lucas, eu tô com tempo livre e eu não sei falar não. Eu quero advogar, tô animado. Ok. Só que escolha uma área de aptidão, muitos já vão ter essa experiência da faculdade, para chamar de sua. Como assim? Área ou nicho ou especialidade, né? Você, então, vai estar focado. Ser especialista no posicionamento te permite ser generalista na execução. Seja você mesmo fazendo no primeiro momento, mas não conta pra ninguém aquele juizadinho que você pega. Tá lá no criminal, não precisa falar do juizadinho lá de atraso de voo que você pegou. Eu sei que você tem conta pra pagar, mas não conta. Porque aquilo que a gente comunica é o que a gente atrai. Quanto mais eu comunico aquilo, mais eu atraio. Aí pensa na logística de operação. Por isso que trava o escritório muito rápido, o generalista. E aí o especialista ele demora um pouco mais e tem caixa. Pensa no McDonald's. Tem um filme Fome de Poder, né? Que fala da história do McDonald's ali. E aí tem todo o layout de cozinha. Um faz o pedido, um frita batata frita, outro hambúrguer, um monta o lanche e outro embala e entrega. Esteira de produção, Fordismo, ok, entendi. Se eu colocar frango frito naquela operação, o que era para ser em 1 minuto para ficar pronto, vai ficar pronto agora em 20 minutos. Aí eu travo a operação. Se eu pego BPC Loas num dia, um caso criminal para poder atuar, furto ali, simples. Aí eu pego um consumidor. Aí no outro dia eu pego um bancário. No outro dia, peraí. Você virou aquela hamburgueria ou aquela lanchonete generalista que faz de tudo e tudo demora nela. Cada restaurante que eu vou aqui, cara, o cardápio é gigantesco, tem... É o paradoxo da escolha, eu não sei o que eu escolho. A cozinha é uma bagunça. Eu, quando era mais novo, tive a oportunidade, né, me desenvolvi muito nisso, trabalhar em restaurante. E, cara, tinha lugar que eu trabalhava, era pizzaria, pronto, esteira de produção. Aí aquelas casas genéricas de restaurante que queriam fazer de tudo um pouco, todo pedido era meia hora, 40 minutos, 50 minutos, porque a cozinha era uma bagunça, era uma zona. Não tinha um layout desenhado. Não, eram os cozinheiros se trombando um no outro ali e atrasando o pedido. Ah, não deu certo. Ah, queimou ali. Ah, o fogão não tem espaço. Então, tá aí o generalista versus o especialista. E aí, nesse caso, o que acontece?
Para o cara, então, ser generalista durante um tempo na execução e ser especialista no posicionamento, em algum momento essa transição gradual começa a acontecer porque ele comunica no posicionamento dele que ele é especialista, logo ele atrai mais sobre aquilo ali, passando clareza de quem ele é, o que ele faz e para quem faz para as pessoas. Seja na internet, seja no cartão de visita ou qualquer lugar que ele se posicione. Quem é visto é lembrado, quem é lembrado é contratado ou indicado. Ok, mas lembrado pelo quê? Como especialista. Ainda assim, as pessoas vão procurar essa pessoa para outras coisas. É aquele cliente que te procura para causa previdenciária. E vice-versa, o previdenciarista que procuram ele para causa criminal. Até o cliente ter essa noção de que existem especialistas, ele precisa de uma primeira experiência, igual a gente precisou com o médico no passado. Eu venho de cidade pequena, antes de morar em São Paulo. Eu lembro minha mãe me levando num postinho de saúde que era clínico geral. Ele tá com um problema no nariz, né? Vai precisar de ir lá no especialista na cidade tal. Especialista, mas não é médico? Mesma coisa na advocacia. A pessoa entende que foi preso, é criminalista, não é previdenciarista. Totalmente diferente uma coisa da outra. Esse aqui, a chance dele dar errado é muito grande. Vai no que é especialista. Aí o senso comum, ele é leigo, né? A novela ensina que o divórcio é feito no procedimento de júri. Então, a visão americanizada da advocacia brasileira é o que eles têm de senso comum. Acho que advogado, tem capacidade postulatória, é advogado, vai lá. Até entender que não é assim. Só que o especialista, por repetição, ele vai ficando bom. E aí vai ficando o quê? Mais rápido. Porque se ele especializou numa área e tem ali 5, 6 serviços daquela área constantemente, velocidade. Mais fácil de delegar. Porque na repetição, quem foi contratado para assumir aquela demanda, pega muito mais rápido. O nosso exemplo era o João. O João aprendeu muito mais rápido depois de 10 petições iguais ou semelhantes. Aí o verbo não é confiar, é conferir. Agora, conferir, deu certo. Próxima fase de delegação. Aí o escritório vai crescendo e eu vou conseguindo sair do operacional aos poucos. Posso ser mais estratégico, atendendo um cliente ou outro, etc. E assumindo outras responsabilidades de marca, comercial, marketing, relacionamento. Depende da área, né? Marca ou marketing vai funcionar mais a depender da área. Ou mudando de área, às vezes um ou outro funciona melhor. E aquele escritório vai crescendo com time. Essa é uma primeira fase até precisar de liderança. Precisou da primeira liderança, agora a delegação não é mais de uma tarefa pontual que você fazia. É da sua liderança como um todo. Arrumei um líder aí que o trabalho começa agora. Tem gente que, não, porque vai ser muito bom. Não vai ser bom, porque agora vai ser bom, mas vai dar trabalho. Porque agora a sua expectativa modeladora de o que eu espero daquela pessoa, o parâmetro agora é você, por completo. Você quer que ele seja você. Na tomada de decisão, no risco, ele está no seu lugar. O líder vai dar muito mais trabalho agora, porque ele vai tomar a decisão errado no seu lugar, ele vai te representar. É diferente do outro que eu só pedi para ele fazer a petição. O líder não, o líder você quer que ele seja você. Para ele ser você, é liderança sobre modelagem. Ele tem que estar em cima, tem que dar feedback, tem que treinar, tem que fazer reunião, tem que ter alinhamento cultural. Aí é uma nova fase da gestão do crescimento. Aí que acontece. O generalista ele precisa de liderança muito rápido. Precisa de liderança porque volume de processos ou de demandas genéricas diferentes umas da outra. Logo, perco velocidade porque não é repetitivo. Precisei contratar mais pessoas para poder conseguir cuidar daquilo ali. O dinheiro não está entrando e já precisei de uma liderança faturando 200 mil só por ano. E aí eu vou passar perrengue com aquela liderança para treinar, não dá certo, aí contrata outro, etc. Sem dinheiro tá entrando, muito trabalho, pouco dinheiro. Tem gente que eu pergunto assim, se fosse esse mesmo trabalho, mas ganhando ao invés de 200 mil, 1 milhão, não, beleza, aí tudo bem trabalhar. Porque muitas vezes a pessoa tá reclamando de trabalhar muito e não tá ganhando quase nada. Então, são coisas que acontecem. E aí um erro muito comum também, e eu tô falando aqui, tá? Não, qualquer coisa interrompe. A intenção é essa mesmo. Um erro muito comum é a pessoa querer sair do modelo de massa e ir para uma nova onda do mercado. Compliance trabalhista, LGPD, direito médico, qualquer coisa assim. Porque ela continua sendo incompetente no novo ramo que ela vai querer atuar. Ela não manja de marketing, ela não entende de marketing, ela não entende de gestão, não entende de vendas, não entende de pessoas. E ela fracassa lá também. Na esperança que lá é um novo mercado, mas ela continua sendo a pessoa que não soube o quê? Ter visão holística, visão macro de negócio e não só a visão de técnico jurídico, porque
É duro falar isso, mas técnico é mais do mesmo. Técnico tem 100 na esquina ali. Jurídico, direito virou um mercadão jurídico. Quantas pessoas formam, quantas pessoas aprovadas na UAB, quantas... Técnico é o que mais tem para contratar. Agora vai contratar empreendedor de sucesso que manja, que entende de marketing, vendas e gestão. Quantos amigos eu tenho na advocacia que estão empreendendo em outras áreas que nem é a origem dele, fechando um tanto de contrato por mês de algo, exemplo, previdenciário tem muito assim. Ele fecha um tanto de previdenciário, um tanto de BPC Loas lá, entende de marketing, de vendas e gestão. Pergunta se sabe analisar um quinis lá, que tem que analisar. Não sabe. Mas alguém que ele contratou sabe. O Flávio Augusto, ele fala, né, que na escola de inglês, no crescimento dele, ele só foi aprender a falar inglês depois de 20 escolas abertas já. Então é isso. É sobre empreender resolvendo um problema. A gente troca produto, solução jurídica por problema. Se quem vai estar na operação técnica é outra pessoa, etc., e eu estou no comando disso daqui, é a mesma lógica do avião, do piloto, da pessoa que serve o cafezinho no avião, no voo. Então, quem é que está lá na frente? Quem é que está com a visão, com o plano de voo, com a estratégia de como que vai decolar, como que vai atingir cruzeiro, como é que vai pousar essa máquina jurídica que é o escritório de advocacia? Vai falar que isso não é uma empresa, que não exige uma organização, uma gestão. A teoria, não pode tratar como empresa, não é uma empresa. Teoria. A prática é outra. Os mesmos que legislaram na advocacia, falando que não pode mercantilizar, é exatamente o que eles estão fazendo. E aqui a minha crítica não é para a instituição, mas é para esse tradicionalismo velado e maquiado, sendo que não é assim que funciona. Eu participei como consultor da Ordem dos Advogados do Brasil para a criação do provimento 205, que rege lá sobre o provimento da publicidade, né, da advocacia. E aí eu fiz sugestões ao texto, a gente trouxe a parte técnica de marketing ali, de tráfego, que os conselheiros não entendiam, e acompanhei todas as votações. Vários conselheiros, foi bem acirrada as votações, muito empate. E aí quando eu estava vendo quem estava votando, eram pessoas de outra época, que não entendiam nada, que não precisavam, às vezes, de alguns recursos que estavam sendo colocados ali, liberados, né, formalizados, permitindo ali oficialmente algumas coisas, como o marketing de conteúdo, o tráfego pago, que já era permitido, mas não era... Tinha todo aquele medo, não pode fazer. Muita gente sofria processo administrativo, perseguição. E aí, um que me chamou a atenção falando sobre tráfego pago, era um advogado de 30, 40 anos, que a família dele já estava há 30, 40 anos ou mais ali com o escritório jurídico consolidado, onde ele herdou, ele sucedeu um escritório de advocacia já consolidado. Escritório grande, escritório filho de ex-presidente do UAB, assim, cara, ele tá falando isso, mas ele não precisa disso aqui. Teve outra que era a mesma coisa, que era o artigo que falava sobre permitir fazer live. Ele votou contra fazer live, ele não queria permitir que advogados fizessem live da sustentação oral, divulgassem e tal. Mas a Rede Globo direto chamava ele para dar entrevista. E pode? 2 pesos e 2 medidas. E aí, como é que vai ser? Outra época, não aberta à inovação. Só que para ele as coisas estão tudo ok. Então, a gente está vivendo época onde quem está entrando agora nos conselhos, na política da UAB, são mentes novas, eu espero. Muita coisa já melhorou. Poderia ter sido muito pior. Eu acho que já avançou muita coisa. E que essas mentes novas, elas possam, de fato, ir a campo, entender a advocacia brasileira, rodar, entender a realidade. É isso que deveria acontecer muitas vezes. Show, foi uma aula aqui. E, sim, o pessoal tem que valorizar a gente, trazer um conteúdo desse aqui. E assim, pra gente trazer um pouco de... até pra clarear a mente. Você falou muita coisa aqui muito interessante, mas se a gente for trazer para essa parte do marketing, da marca, muitas vezes tem a parte do ego mesmo. O advogado, ele quer que o nome dele, aquele tal do nome na porta, né? Meu nome tem que ficar famoso, o nome da minha empresa. Como que ele consegue criar tudo isso que você falou, crescer, ter realmente uma empresa, na prática, mas de forma que o nome dele fique em evidência. Vamos usar o exemplo do Dr. Nelson Williams. A gente sabe que ele tem toda aquela estrutura monstra e é o nome dele que está em evidência, não é uma empresa, um escritório. Como que ele constrói isso? Constrói tudo isso deixando o nome dele sempre
à frente para ele manter ali o ego dele de advogado, né? Ótima pergunta. E cabe diferenciar ambição de ganância. A ambição ela é positiva, a ganância ela é negativa. A ganância a pessoa passa em cima de qualquer pessoa para poder conseguir o que ela quer. Tudo isso que eu falei responde essa pergunta e aí eu repito a peça-chave aqui, até da estrutura do Nelson como um todo, né? Que é o quê? Liderança. Formação de liderança. Eu já vi o Nelson falando isso também. O segredo está na escala em formação de líderes. Então, a gente tem IA, tecnologia, aquela coisa toda, inovação, marketing digital, só que são pessoas que, por consequência, faz o resultado acontecer. Pessoas de qualidade trabalhando na organização. Cultura forte. Então, liderança com pessoas qualificadas e cultura, que é o que faz essa engrenagem acontecer. E quando eu falo de cultura organizacional, eu gosto do exemplo da Torre de Babel, lá da Bíblia mesmo. Que aí Deus foi lá, mudou a língua de todo mundo, aí antes eles estavam construindo uma torre, e falou assim, não, esse povo vai chegar aqui no céu daqui a pouco, né? Aí, peço areia, vem brita, peço brita, vem cimento, as pessoas já não se entendiam mais. É a mesma lógica de uma cultura totalmente desalinhada, onde cada um tem a sua língua, o seu jeitinho, as coisas deixam de funcionar. Lá na Copa do Mundo, o Japão ia lá, os torcedores do Japão, e recolhiam lixo, o brasileiro sujava tudo, cultura de um país para o outro. Eu tenho meio irmão japonês, né, do primeiro casamento da minha mãe, e aí eu tenho muito essa troca de vivência cultural entre as duas famílias, e já percebi muito que, cara, brasileiro quando vai no Japão, o japonês estranha, e o japonês quando vem pro Brasil, ele estranha, são culturas diferentes. Não adianta querer juntar essas duas culturas, vivam vocês dois aí, elas vão ter que se adaptar. Ou vão ter que se adaptar e serem as mesmas pessoas, mas não é tão simples assim. Então, se eu trago pessoas desalinhadas à cultura para dentro da organização, essas pessoas vão atrapalhar a organização. Então, cultura forte, bem alinhada, alinhando isso na contratação das pessoas, com base em elemento cultural, não só analisando o currículo, mas caráter, comportamento, cultura, soft skills, né? Não só os hard skills. Aqui, com liderança, capacitando, cuidando, treinando, gerindo essas pessoas, a organização cresce, ela escala. Por isso que eu falei que o desafio vem quando a primeira liderança ela precisa ser contratada. Porque primeiro é o exercício de você vir um líder que até então não sabia ser líder. Quantas vezes eu vi o advogado, ele contratou 1, 2 pessoas e mandou os 2 embora depois porque, não deu certo, não tinha paciência. Vi várias vezes isso. Aí ele queria ser o lobo solitário. Mas quanto você quer faturar? 2 milhões por ano. Amigo, não é sozinho que você vai conseguir fazer isso. Ou a sua marca vai ser tão forte, pessoal, percebido tanto valor que você vai cobrar muito caro para chegar nisso na força bruta. Aí que vem o boutique, né? Que muita gente fala, menos clientes e tal. Ou você não vai chegar nisso. E aí uma confusão que acontece é, eu quero ser boutique. Foi lá, ficou anos fazendo tudo genérico, etc. Não, agora eu vou ser boutique, vou atender só o nicho tal. Ele acordou para essa vida. Só que ele quer menos clientes e tickets mais altos. Por que ele quer menos clientes e tickets mais altos? Porque não tem que cuidar de mais pessoas, de projetos. É só ele ali resolvendo. No máximo uma secretária para ajudar com coisas burocráticas. Por que o sonho de muita gente é ser boutique? Porque dá menos trabalho. E aí tem um erro de analogia aqui, de interpretação de que ser boutique é ser pequeno. Muitos são pequenos porque querem e não sabem fazer o negócio crescer. Aqui em São Paulo a gente tem boutiques com 100 funcionários. Não são pequenas. Escritório que faz fusão e aquisição, escritório de empresarial, várias boutiques. Menos clientes, honorários altíssimos. Altíssimos. Eu tenho mentorado em direito de família que ao invés de cobrar os 4 mil reais de divórcio, ela cobra 40, 50, 80. Com 20 clientes, 21 clientes, ela fez 1 milhão ano passado. Boutique, mas ela já foi do massa. O que ela aprendeu? Ela tem mais 2, 3 pessoas trabalhando, mais uma secretária e umas 5 pessoas para faturar aquele 1 milhão por ano. E 21 clientes. Quer dizer que vai dar 10 vezes mais trabalho? Não. Você vai ter que ser mais disponível. Tem algumas coisas que aquele cliente vai querer na prática. Em casos específicos, até dá menos trabalho do que aquele divórcio de 4 mil, que veio mais pepino ainda nele. Então é a crença de achar que o cliente mais caro vai dar mais trabalho. Não necessariamente. Você ganha 10 vezes mais, às vezes ele dá 2 vezes mais trabalho. Ou requer mais tempo. Só que você está ganhando 10 vezes mais. Bem mais. E operação técnica, tudo.
dá para seguir a mesma lógica de delegação. Essa advogada que eu estou dando exemplo, por exemplo, está no interior de Minas Gerais. Onde que ela prospecta esse cliente? No beach tênis, no salão de beleza, na melhor academia da cidade dela. Ela sabe onde esses clientes dela de ticket alto frequentam. Posicionamento intacto. Usando ali os arquétipos, né, muitas vezes, para o tipo de mulher que ela quer atender. Normalmente ela atende mulher. Que paga caro, que é dona do próprio negócio. Eu não vou entrar em polêmicas de posicionamento aqui das mulheres, mas ela é intacta. Enquanto tem outra que não consegue sair dos R$2.000, dos R$3.000 do divórcio. Por quê? Lugares certos, pessoas certas, marca intacta, ruídos que eu tiro da comunicação. As pessoas se comunicam e se relacionam com base em tribos, em identificação. Para eu gostar e confiar em determinada pessoa. É o celular. Eu tenho um iPhone, você também tem um iPhone. Tô de terno, você também tá de terno. Então existem simbologias que vibram na mesma frequência de comunicação que faz essa conexão acontecer. E aí o ruído é tão menor que... Quanto que é o divórcio? 40 mil. Ok. Aí viu que ela é firme, que ela passa segurança, 40 mil. A marca ela é percebida na oratória, na postura, na roupa, na forma de atuar. São vários elementos que compõem a percepção de valor para eu cobrar mais caro. São vários. Então, esse escritório que está querendo ser boutique e ele é massa, e às vezes ele quer ser boutique porque ele não soube gerir pessoas. Não entenda que boutique é ser pequeno. Boutique é menos clientes, maior valor de honorários. São coisas totalmente diferentes. É só analisar o seguinte, eu falei que eu trabalhei em restaurante. Eu já trabalhei em 2 tipos de restaurante. Aquele que, em média, a conta do cliente dava R$100, self-service, e recebia 500 pessoas durante a noite. Eu já trabalhei em restaurante que a média de conta era R$1.000. Boutique, atendia 50 clientes na noite. Tinha ali 6 mesinhas só e era aquilo. Ambos tinham 20 funcionários cada um. E se a gente pegar agora então nesse tema aí, que é um tema interessante. Escritório boutique e o escritório de massa. Normalmente quando você fala de escala, sempre surge uma dúvida. O advogado não entende. O que é isso? O que é escala? A escala, todo mundo não entende. O escritório boutique ele também escala. E outra coisa, é possível escalar sem ser pelo digital? Existe um meio fora do digital que ele consiga escalar? Sendo boutique ou sendo escritório de massa? Muita gente então quer ir para o boutique porque é menos complexidade de gestão, mas também ganha menos honorários no geral se aquela pessoa não continua a dominar ou querer dominar marketing, vendas e gestão. Como eu falei, tem boutique que é grande, tem vários funcionários, aquela coisa toda. Então, é sobre o honorário. Só que aquela boutique, mesmo com menos clientes, uma hora, pelo volume de clientes, mesmo que seja poucos comparado ao massa, vai ter que contratar, vai ter que delegar. Vai exigir marketing, vendas e gestão do mesmo jeito. Só demora um pouco mais, mas vai exigir. E aí muitos se conformam no boutique para não enfrentar esses desafios de ter que ser esse gestor, esse empreendedor, entender de negócios, e fiquem poucos clientes e não avançam. Aceitam a mediocridade daquele que é boutique. E às vezes está muito bom para ela. Faz 300 mil por ano, 400 mil por ano, ela é a secretária e ela não quer sair daquilo ali. Principalmente se ela viveu fases da vida dela no massa, que ela não dominava aquilo ali e só dor de cabeça. Tempo, excesso de prazo, só dor de cabeça. Ficou doente, teve um burnout. Ela quer aquilo ali, não quer ser grande. Dá trabalho ser grande. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E aí a escala, dá para ter nos dois? Eu posso escalar em pessoas ou em preço. Tem boutique que fatura 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Tem massa também que fatura 15, 20 milhões. Um tem talvez 10 colaboradores, 20 colaboradores, cobra super caro, 10 vezes mais. O outro tem 50 colaboradores, 60. São modelos diferentes. Quanto mais pessoas, mais complexo é. Mas a exigência de capacidade de liderar e gerir aquelas pessoas, a pessoa realmente precisa ter. Dá para ser muito rico na advocacia no modelo de massa e no modelo boutique. No modelo de massa, as pessoas, quando elas generalizam, que foi o que eu falei no início, de pega o consumidor, o bancário, o trabalhista, o previdenciário, elas normalmente não escalam. O que é escala? Estou falando de alto crescimento, seja em preço ou seja em volume de clientes, onde eu tenho margem alta de lucro descolada de custo e despesa daquele escritório. Não estou falando daquele conceito, ou pode trocar aqui por escalabilidade, daquele conceito lá da startup que é super lucrativa, tem muito faturamento e é escalável por causa do digital.
Aqui não, estou pegando o conceito normal da palavra. É que no mundo das startups começou a dar muito esse conceito de que escala é empresa altamente escalável, muitos usuários, muitos clientes, alta margem de lucro. Tem escritório previdenciário que eu conheço que tem 70%, 80% de lucratividade. E tem escritório previdenciário que eu conheço que tem 20%, ou tá vivendo um dia após o outro, porque além de prévio ele resolveu fazer família, trabalhista, aí travou o crescimento. Ambos escalaram, mas não necessariamente tem lucro. O Nubank, por exemplo, ele é escalável. Mas o lucro do Banco do Brasil é muito maior. O Nubank ele tem a maior base de usuários ali, ó, tá quase em 100 mil usuários, por exemplo, 100 milhões de usuários, né, por exemplo, no Brasil. O jogo dele é um jogo de equity, de valuation de mercado. Então ele tem fundo de investimento, ou investidor, para que ele, mesmo com prejuízo, continue crescendo, dominando base de usuários, uma hora vai dar lucro. A Netflix demorou 7 anos para poder, 7 anos mais ou menos, ou mais, para ter lucro. Só crescendo base de usuários, jogo de equity. A Disney é a mesma coisa, Disney Plus. Então tem o jogo do equity, dessas ferramentas, dessas tecnologias, assinaturas, que aí muitas não vão ter lucro por muito tempo, porque eles estão atrás de mercado endereçável, para ser o maior e líder do mercado que ele está, para depois em algum momento ele cresceu tanto, está tão distante que aí começa a ter lucro e aí o investidor tem um retorno sobre o investimento. Agora, estou falando de serviço na advocacia. A escala do massa, você prefere ela ou o boutique? São modelos e formas diferentes que é muito íntimo, identificado por cada um. Eu gosto do modelo massivo por entender de marketing e gestão. Eu já tive 27 colaboradores, tudo CLT numa casa trabalhando simultâneo. Aí que eu aprendi a gerir pessoas. Aí que o problema veio. A pandemia me trouxe isso. Eu cresci muito rápido no digital. De 2020, de janeiro a outubro, eu estava com 27 pessoas. Aí precisei contratar rápido. Teve mês que eu contratei 7, 8 pessoas para dar conta do recado, do volume de crescimento. E aí o que acontece nessa hora? Muita gente de fora vindo para uma cultura nova, ela impacta a cultura porque ela não pertence ainda àquela cultura. Ela não foi familiarizada de como que as coisas funcionam. E aí, como ela não pertence, muita gente diferente daquela cultura impacta aquele crescimento. Aí eu começo a ter o quê? Os meus primeiros desafios culturais, de liderança, de desalinhamento, de rádio peão e fofoca rodando. Aí começa a desmoronar. Como é que resolve isso? Novo código de cultura, manda quem está contaminado embora, treinamento, tá. Ok, método para isso tem. E aí isso me deu uma visão assim, cara, eu domino isso. Hoje eu tenho uma equipe com 10 pessoas mais ou menos que rendem a mesma coisa das 27 pessoas. Gestão, otimização, processo, delegação, especialidade para poder ganhar velocidade e maior crescimento. Então dá para ser escalabilidade, né? Na advocacia, dá em ambos os modelos de serviço, prestação de serviço aqui. E o que determina é o foco. O escritório digital que tem muito resultado, por exemplo, hoje em dia, é aquele que mesmo numa área, num segmento, ele escolhe 1, 2, 3 serviços só dentro daquele segmento para poder atuar. Vai começar no digital, não é fazer diversas campanhas. A agência de marketing ela vai querer vender tudo para você. É um canal, uma persona, uma solução jurídica. Ah, é previdenciário? Começa com BP Celoso. É divórcio? É família? Começa com divórcio. Até dominar. Por quê? Quando você tem um escritório na rua, aquela avenida movimentada, a cada 2 qualificados que entra ali, você bate no peito e fala, sentou na mesa, eu fecho. Ok. A cada 2 você fecha um, ou às vezes você fecha os 2. No digital, para fechar 1 ou 2, você vai ter que atender 10. Porque é um tanto de curioso. Ele abre a aba do Google, todos os escritórios que ele achou, sai mandando mensagem. Se não respondeu rápido, ele já te larga ali. É outro jogo. É outro jogo. E aí imagina começar 3 serviços de uma vez no digital. Já vai ser difícil e não vai performar. Então imagina ser generalista no digital. Aí não funciona. Aí não vai funciona. Para marketing, tô para ver um escritório que funciona. Não existe isso. Escritório que fatura milhão com digital, com várias campanhas. Olha, tem que entender e manjar muito para poder quebrar a regra. E ser a exceção. A regra é não funcionar. A regra é, sou especialista, foco em um público específico, uma solução específica, aí eu escalo, porque quando a gente vai para o mundo do algoritmo, da IA e etc, então,
A privacidade nossa é invadida o tempo todo. Se eu falo BPC Loas aqui, daqui a pouco eu estou recebendo anúncio de previdenciarista falando de BPC Loas. Então, isso daqui é muito inteligente. Só que aí se você coloca um vendedor, mesma coisa do problema de operação técnica, a delegação das vendas agora. Se eu coloco um comercial, que ele recebe muito volume de leads do digital, e é generalista, o mesmo vendedor ele vai atender divórcio, BPC Loas e criminal, ele não vai ser bom vendedor em nada. Sempre é um caso diferente. No criminal tem diversas possibilidades de crime. No direito de família não funciona isso. Agora, se ele é um vendedor para um tipo de serviço, tô indo pro digital, a casa está preparada para receber pessoas, coloca um serviço só para ele testar. Aí vem 20 atendimentos naquele dia, mas é tudo mesmo tipo de caso. Aí a mesma coisa do exemplo do João na operação técnica, fazendo a petição, que eu também trouxe aqui. Delegação de comercial. Quando o dono ele começa a sair, e aí uma coisa que muita gente não acredita, tá? Tem muito contrato, principalmente para pessoa física, que é 100% fechado no WhatsApp. Precisa de atendimento, no máximo uma ligação só. E aí, vamos continuar? Um follow-up, né? Que a pessoa deixou de responder e tal. É regra entre os meus mentorados. Agora, foi aumentar o ticket ou quer prospectar um cliente melhor, entenda que aí vai exigir, às vezes, um contato mais próximo também. Interessante, doutor. O tempo voou, hein? Eu sei que o senhor está com os compromissos também, tá na correria. Então, mais uma vez, te agradecer por essa aula, realmente. Conteúdo de muito valor aqui no nosso podcast. E para finalizar, deixa aí o seu recado, deixa onde o pessoal te encontra, onde os advogados conseguem te contratar, claro, o seu serviço, para conseguir crescer, acelerar o crescimento da advocacia. Show. Meu foco é falar para donos de escritório de advocacia que estão atrás de tempo livre com a família, com quem você ama, e lucro previsível. Foco no dono. O escritório é meio para a vida que você quer levar. E aí tem muita coisa que te tira o sono, te dá medo, mas onde mora o seu maior medo, do lado também mora o seu maior talento. Muito obrigado. E minha rede social é Instagram, @LucasPeixoto. Te encontro por lá. Show, doutor. Muitíssimo obrigado. Vamos marcar a parte 2, hein? Em breve. Deixar. Pessoal, muito obrigado. Vamos acompanhando o doutor Lucas aí e até a próxima. Tamo junto. Valeu.